Olá pessoal, eu sou a Thaís, professora aqui no Já Passei, e hoje nós vamos trabalhar uma obra, a obra da Guacira Lopes Louro, Gênero, Sexualidade e Educação, uma perspectiva pós-estruturalista. Essa aqui é a capinha do livro, tá? Antes da gente começar a falar sobre essa obra especificamente e se aprofundar dentro dos capítulos dela, eu quero fazer uma observação muito importante para esse tipo de obra, tá? Eu percebo que quando a gente trata de assuntos mais delicados como esse, que a gente vai falar dentro de uma perspectiva feminista, a Guacira, ela é uma pesquisadora, ela é uma estudiosa que tem essa vertente feminista. Quando a gente trata desses assuntos, geralmente gera mais polêmica, e aí eu vejo percebo isso pelos comentários que vocês fazem nas aulas. O que eu queria chamar atenção aqui para vocês precisam lembrar que a gente está estudando com base no edital para o concurso, e vocês precisam esquecer um pouco aquilo que vocês pensam, as opiniões que vocês têm na hora da prova. Vocês podem ter essas opiniões, vocês podem contestar, no entanto, não para a prova, tá? Então, cuidado com essas concepções para não carregar esse tipo de questão lá na prova de vocês, porque às vezes a gente fica tão imerso nos nossos pensamentos, nas nossas defesas, que na hora da prova isso pode gerar uma confusão e a gente responder de forma equivocada. Então, lembra, para a tua prova, você precisa responder sempre com base no que o autor está colocando dentro da obra dele. Nem sempre a pergunta é do que o autor defende, mas na maioria das vezes é. E às vezes a pergunta também é sobre um estudo ou um relato que o autor colocou dentro da obra. Então, tem que sempre pensar com base no que a autora escreveu, tá? Então, se afasta um pouco dos teus pensamentos, se forem muitos contrários, e foca aqui no edital, foca no conteúdo, que é isso que você precisa responder lá na hora da tua prova, ok? Então, vamos lá. Opa, já avancei muito. A emergência do gênero, a mulher invisível. Ela começa a fazer algumas reflexões sobre essas questões do feminino e do masculino, das diferenças de poder em relação aos homens e às mulheres na sociedade. Então, ela vai falar que a gente precisa, tornar visível a mulher. Então, tornar visível aquela que for ocultada, e foi o grande objetivo de estudiosas feministas desses primeiros tempos. As segregações sociais e políticas que as mulheres foram historicamente conduzidas tiveram como consequência a sua ampla invisibilidade como sujeito. Aqui, gente, nesse trecho, antes de eu trazer esse trecho aqui para vocês, teve um relato, ela vai ressaltando a história e a luta das mulheres ao longo da nossa história, para a busca dessa visibilidade. Então, ela vai ressaltar que a gente teve, por muito tempo, poucos estudos voltados para essa relação de poder entre homens e mulheres, e aí, nos últimos tempos, a gente tem começado a ver isso crescendo cada vez mais. E ainda temos poucas estudiosas feministas, poucas estudiosas que vão olhar para a ciência dentro dessa perspectiva, né? E ela fala até mesmo na obra que para ela também foi difícil se declarar uma pesquisadora feminista, porque isso parece que coloca ela dentro de uma linha tênue, uma distância, ela precisa fazer escolhas difíceis. Isso é difícil para o trabalho de pesquisa também. Mas ela vai mostrando que as pesquisadoras, as autoras que são intituladas como feministas dos últimos tempos, elas têm buscado dar maior visibilidade para as mulheres. Então, essa história que foi apagada e as mulheres que foram submetidas a visões limitadas, a gente faz um resgate aí a partir dessas autoras para tentar mostrar que essas mulheres, elas também são múltiplas, elas são diversas e elas não têm ali apenas uma característica única do gênero em si, tá? Então, ela vai falar sobre a imagem da mulher dona de casa, que é aquela mulher da exemplo, né? Dona do lar, mulher exemplar, que tenha ternura, cuidado dos filhos e tal. E ela vai contrapor, né? Que ela vai falar que há muito a mulher trabalhadora, ela já ocupava outros lugares. É que essa mulher trabalhadora, ela geralmente era mulher pobre. Então, a sociedade, ela tinha uma visão de mulher dona de casa, mas ela já ressalta que essa mulher dona de casa não representava todas as mulheres, porque nem todas as mulheres estavam no lar, de fato. Uma boa parte, principalmente das mulheres mais carentes, elas tinham que trabalhar. Então, elas trabalhavam em lavouras, em fábricas, em oficinas, em outros espaços. E aí, conforme o tempo for passando, gradativamente elas passaram a ocupar outros lugares. Então, escritórios, lojas, escolas e hospitais. Mas ainda pouco nas áreas de ciências, letras e artes, que é algo que a gente tem visto mais agora, mais recente. Então, foi um processo de avanço que a autora vai pontuando,
da posição esperada pelas mulheres e aquele lugar que elas poderiam ocupar e os lugares que elas não poderiam ocupar. E ainda assim, ela vai refletindo que esses lugares que as mulheres ocupavam tinham certas limitações. Então, a gente vai ver mais adiante até na questão da professora, né? A professora é um lugar que as mulheres começaram a acessar depois de um certo tempo, porque até um bom momento da história era um lugar apenas masculino, mas depois de um tempo elas começaram a ocupar esse lugar apenas na educação das meninas e depois em turmas mistas, né, mais adiante, mas tinha uma expectativa sobre essa professora mulher. Ela tinha que ser uma mulher solteira, uma mulher recatada, uma mulher que aflorasse os seus dotes maternos, já que ela ainda não era mãe, então ela precisava ter cuidado com crianças, então sempre com essa ainda visão de um papel que lhe caiba, né? Aí a autora vai trazer alguns estudos iniciais que ocuparam-se de descrever as condições de vida e de identificar as mulheres em diferentes instâncias e espaços. Esses estudos foram muito importantes, eles deram voz àquelas que eram silenciosas e silenciadas. Eles decididamente não foram neutros. O que a autora coloca aqui pra gente? Primeiro, as mulheres eram silenciosas e silenciadas, porque tem essas duas perspectivas. Elas eram silenciosas porque era a expectativa que se tinha para a mulher. Então, a mulher tinha que ser aquela mulher recatada, aquela mulher bem comportada, aquela mulher que não ria alto, não saía com amigas. Tinha que ser uma mulher silenciosa. E, além disso, ela era silenciada porque ela não tinha a possibilidade de ocupar todos os lugares que ela quisesse. Então, esses estudos voltados mais para o campo do feminismo, como a autora vai pontuar, eles foram muito promissores, eles auxiliaram que a gente pudesse estabelecer visões novas sobre os papéis e as expectativas para as mulheres, né? E aí ela vai dizer que esses estudos, eles de forma alguma foram neutros, ou seja, eles não estavam sendo feitos para nenhum propósito, eles tinham um propósito, era mostrar que a mulher, ela tinha potencial, ela tem potencial, ela pode ocupar outros espaços, outros lugares de poder e espaços que ela ainda não conseguiu alcançar tanto quanto os homens. Então, tinha propósito esses estudos, né? Então, ela vai pontuar que são atos políticos, né? Quando a gente fala de política, eu sei que muitas vezes a gente pensa lá nas eleições, nos prefeitos, presidente e tudo mais, mas quando a gente fala de política nessa amplitude da palavra, a gente está falando sobre escolhas que levem a mudanças, transformações sociais. Então, quando a gente fala, o prefeito novo entrou e ele está com políticas públicas diferentes para a educação, isso quer dizer que ele está fazendo escolhas políticas, então são escolhas que têm um propósito, com objetivo, dentro desse panorama da educação, que tem um objetivo de transformar alguma coisa relacionada à educação. Então, as políticas, elas são escolhas que nós fazemos com essa possibilidade de transformar a sociedade. Então, quando a gente fala que esses estudos, eles não eram neutros, eles tinham essa visão política, de transformar a sociedade atual. Então, na época e ainda hoje, a gente vive ainda uma sociedade extremamente machista, com uma série de características nesse sentido, e quando a gente fala de estudos feministas, é dentro dessa perspectiva de transformação dessa sociedade, tá? Então, ela vai falar que coloca-se aqui uma das mais significativas marcas dos estudos feministas, seu caráter político, ou seja, sua vontade de transformar a sociedade. Há um argumento, né, de que homens e mulheres são biologicamente distintos e que a relação entre ambos decorre dessa distinção na qual cada um deve desempenhar um papel determinado. Seja no âmbito do senso comum, seja revestido por uma linguagem científica, a distinção biológica, ou melhor, a distinção sexual, serve para compreender e até justificar a desigualdade social. Então, ela vai ressaltar aqui nesse momento que a gente tem e vive hoje na sociedade esse argumento de que homens e mulheres são biologicamente diferentes, por conta da questão do sexo. Então, tem sexo masculino, tem sexo feminino, isso é uma questão biológica, que a autora não nega, tá? Então, mais pra frente vocês vão ver que ela não nega isso, ela reconhece que biologicamente nós temos esses dois sexos, mas o que ela não concorda é da gente determinar quais papéis cada um tem que seguir por conta desse sexo biológico. Porque para ela, o sexo biológico ele é uma característica biológica apenas. Mas o que a gente faz com a nossa vida, então, enquanto homem ou enquanto mulher, é uma construção social. Então, essa imposição de papéis para a autora, quando eu digo que homens têm papéis a cumprirem na sociedade, mulheres têm papel a cumprir na sociedade, ela entende esse papel como algo imposto. Então, se é imposto, é determinado culturalmente, não é um fator natural. Então, para ela, essa concepção
ela é equivocada neste sentido, né? Os papéis, eles são cumpridos a partir de uma prerrogativa de construção social e não de um fator biológico. Então, ela não nega a biologia, mas ela não reconhece isso como um determinante para como as mulheres e os homens devem se portar, agir, quais as expectativas e os alcances que cada um pode ter. Então, o que ela visa, basicamente, gente, de desconstruir na obra dela e que ela traz o tempo inteiro a gente para reflexão, como ponto-chave eu vou destacar para vocês, é essa perspectiva. Ela não nega a biologia, então ela não nega que existe realmente o sexo feminino e o sexo masculino, e isso é gênero, né? Gênero masculino e gênero feminino. Mas ela fala que as visões e os papéis esperados para cada um desses gêneros são construções sociais. E se são construções sociais, nós podemos desconstruí-los. E nós podemos mostrar uma diversidade maior de possibilidades para esses papéis, não enrijecer essas ações, tá? E aí ela vai fundamentar isso em vários momentos da obra, tá? Então, mas essa é a ideia central que ela defende. E aí eu vou mostrar para vocês como isso pode vir caindo aí nas provas de vocês, porque geralmente vão ser perguntas polêmicas. Uma característica desse tipo de pergunta, que eu já até adianto para vocês na hora da prova, é colocar alguma resposta de senso comum. O que é o senso comum? É aquilo que a maioria das pessoas acha, aquilo que a maioria das pessoas defende. Então, esse tipo de pergunta é difícil de responder, porque às vezes a gente tem dificuldade de se distanciar do que a gente pensa. E aí, na hora da tua prova, você responde ali com o que você acha, porque é aquilo que você acha que tem mais sentido, que tem mais lógica. Mas não é o que a autora vai defender. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com esse tipo de questão. Por isso que eu alertei com vocês desde o início. Presta atenção. É imperativo, então, dentro dessas perspectivas, contrapor-se a esse tipo de argumentação. Então, para ela, esse tipo de argumentação não é válida. É necessário demonstrar que não são propriamente as características sexuais, mas é a forma como essas características são representadas e valorizadas que vai constituir efetivamente o que é feminino e masculino em uma dada sociedade, em um dado momento histórico. Então, para ela, o que ela está dizendo aqui, gente? Vamos entender para que isso faça sentido para vocês, para que na hora da prova vocês consigam fazer essa distinção também. Para ela, novamente, existe o sexo feminino e o sexo masculino, isso é uma questão biológica, ok. O que ela não acredita é que esse fator biológico vai ser suficiente para determinar como a mulher e o homem devem se portar na sociedade. Porque para ela isso é construção social, de dado momento histórico. Então ela faz até comparativos. Como a mulher é hoje, como a mulher era há 500 anos atrás. Quais eram as funções que essa mulher poderia ocupar? Quais são as funções que ela pode ocupar hoje? Então, dentro desse comparativo, a gente consegue perceber que os papéis de 500 anos atrás eram uns, né? A gente buscava desempenhar um tipo de determinada ação, as mulheres tinham limites, então era uma forma que era construída e hoje socialmente isso é construído de uma forma diferente. Então, para ela, isso é construído socialmente e não aquilo que é natural. Então, para ela, não existe essa questão de falar que as mulheres têm comportamentos esperados ou características esperadas naturais por conta do sexo biológico ou que os homens também. Nada disso é natural, tudo para ela em relação a isso é construído socialmente, certo? Gênero, sexo e sexualidade. A autora ela vai destacar que não há pretensão de negar, como eu havia adiantado para vocês, que os corpos são sexuados, ou seja, não é negada a biologia. Então, nós realmente temos o sexo feminino e o sexo masculino. Mas ela enfatiza, deliberadamente a construção social e histórica produzida a partir dessas características biológicas. Então, pretende-se, dessa forma, recolocar o debate no campo do social, pois é nele que se constroem e se reproduzem as relações desiguais entre os sujeitos. Então, o que ela está dizendo aqui? Que a gente precisa parar de discutir essas questões de gênero, sexo e sexualidade na biologia. Isso já é determinante, na biologia já está fechado. Ela fala que essas discussões precisam vir para o campo social, porque são construções sociais. Então, a gente precisa trabalhar essas questões dentro de um campo social, tá? É a partir disso que a gente constrói relações desiguais. Então, o conceito, ele passa a exigir que se pense de modo plural, acentuando que os projetos e as representações sobre mulheres e sobre homens são diversos. Então, gente, por que ela está dizendo isso? Porque, para ela, os papéis femininos e masculinos, eles não podem ser determinados pela sociedade de forma impositiva. Por mais que a mulher tenha o sexo biológico feminino e o homem tenha o sexo masculino biologicamente,
Ela diz que não existe só um homem e uma mulher, existem diversos homens e diversas mulheres, e diversas formas de manifestar essa questão feminina ou masculina. Então, para ela, o grande problema é a gente querer padronizar expectativas de comportamento, de lugares e de formas de ação. Então, eu vou trazer aqui para a educação só para vocês poderem ter uma dimensão um pouco maior do que ela está querendo dizer aqui. Ela vai pontuar, por exemplo, que na escola a gente tem essas expectativas. Por quê? Porque a escola é um espaço social que reproduz o que está sendo vivenciado na sociedade. Então, não tem como a gente dizer que a escola é neutra. Ela vai trazer, sim, concepções que estão na sociedade. Então, quando a gente fala assim pra menina, nossa, você não para quieta, você parece um menino, fica quietinha, se comporta como uma mocinha, é uma imposição de um papel. Então, a gente tá reconhecendo aqui nessa fala, né, e a autora vai chamar nossa atenção pra isso, que há uma expectativa de um comportamento feminino padrão. E que se a menina foge desse comportamento, ou ela é taxada como uma menina que quer se comportar que nem um menino, ou ela é uma menina que ela é mal comportada, sendo que isso pode ser apenas uma característica daquela menina, porque não existe um único tipo de feminino, não existe um único tipo de mulher, um único tipo de comportamento, mas vários. Então, o que ela traz para essa discussão é exatamente essa construção e essa tentativa nossa de colocar as pessoas em papéis que elas precisam desempenhar. E se elas fogem desses papéis, nós estranhamos, nós julgamos, nós condenamos. Então, para ela, nós precisamos entender que essa questão toda de gênero, de sexualidade, está muito construída dentro de uma função social. E a gente precisa dar mais abertura para a diversidade e não para essa limitação padronizada, tá? Então, ela vai falar aqui que papéis são os padrões ou regras arbitrárias, ou seja, são impostas pela sociedade, e a sociedade vai estabelecer para seus membros e que definem o quê? Seus comportamentos, suas roupas, seus modos de se relacionar ou se portar. Então, quando você tem uma menininha lá que não gosta de usar vestido, e aí você fica, nossa, mas compra esse vestido, coloca essa roupinha, você fica tão bonitinha, você fica parecendo uma princesa, fica só usando essas roupas de menino. É um papel que a gente tá colocando em cima dessa criança, como se ela só pudesse desempenhar aquele tipo e aquela forma de ser menina. Ela não tem essa liberdade de ser menina de outras formas, tá? A pretensão, então, é entender que o gênero é uma constituinte da identidade dos sujeitos. O que seria esse conceito de identidade? A identidade, ela transcende, ela vai além do papel que é imposto pela sociedade. Essa identidade, ela faz parte do sujeito, é o que constitui a pessoa como ela é. Então, o sujeito, ele é brasileiro, ele é negro, ele pode ser homem, e essas práticas e instituições, elas fabricam os sujeitos. Mas ele não precisa necessariamente estar limitado a uma ação porque é homem, porque é negro, porque é brasileiro. Quando a gente determina e coloca em caixinhas, né, a gente está limitando a construção da identidade da pessoa. Então, o que ela vai pontuar aqui pra gente é que, apesar de haver biologicamente o sexo masculino e o sexo feminino, biologicamente, a gente tem que entender que o gênero é uma construção. Sendo uma construção, é o que gera a identidade do sujeito. E essa identidade do sujeito é própria dele, fora da caixinha dos papéis, fora da caixinha do desempenho esperado pelo senso comum ou pela sociedade como um todo. Então, tanto na dinâmica do gênero como na sexualidade, as identidades, elas são construídas. Então, aqui, ideia central, novamente, da autora. Para ela, as nossas identidades, elas são construídas socialmente. Então, elas não são dadas ou acabadas. Então, olha, aqui mais um ponto polêmico e de atenção para possível prova, tá? Então, para ela, o gênero, como a sexualidade, são identidades construídas e não são acabadas, ou seja, elas podem ser transformadas. Então, para ela, ao nascer, a criança a gente não tem como determinar o gênero ou a manifestação do gênero e da sexualidade dessa criança, nem na adolescência, nem na maturidade. Porque esse é um processo de construção constante. Então, é de entender que a criança, o adolescente ou adulto não vai ocupar necessariamente essas posições esperadas para ele, porque isso faz parte da construção da sua identidade. E a gente está construindo identidade o tempo inteiro. Então, essa identidade, ela pode se transformar e ela não necessariamente é fixa ou acabada. Então, é uma ideia também central dela, tá? Então, ó, duas coisas já importantes. Primeira coisa que ela defende é que a gente não, apesar de reconhecer a biologia e o sexo feminino e masculino, ela acredita na
construção social que nós vivemos. E aí, a partir dessa questão da construção social, ela vai determinar que o gênero e a sexualidade também são construções sociais. Construções sociais relacionadas à nossa identidade. E essa identidade, ela não é fixa e acabada. Ela é flexível, ela é contínua. Porque ela não vai depender exatamente do nascimento, ou da adolescência, ou da maturidade para se determinar. Ela está em constante transformação e construção, tá? Voltando aqui. As identidades, então, estão sempre se constituindo, elas são instáveis, tá? Então, se aparecer lá para vocês que são estáveis, tá errado, elas são instáveis, ou seja, elas modificam. E, portanto, passíveis de transformação, tá? Distinção de gênero e sexualidade. Então, ela vai falar que gênero, né, são sujeitos masculinos ou femininos, né, tá dentro do gênero, mas esses gêneros, eles, em relação à sexualidade, eles podem ser heterossexuais, homossexuais, bissexuais, né, que está relacionado à sexualidade. E ainda assim, também podem ser negros, brancos ou índios, ricos, pobres e etc. Por quê? Porque essas questões relacionadas são construções de identidade e a sexualidade também está ligada dentro dessa construção de sexualidade. Então, a gente já vê muitas falas assim, às vezes, né? Nossa, mas aquele menino, ele se veste igual uma menina, mas ele gosta de... fiquei confusa. Ele é um menino que se veste como uma menina. Então, a pessoa vai olhar o sexo. Então, sexo biológico é masculino, mas ele gosta de se vestir igual uma menina. Porque ele se identifica com a identidade de gênero dele mais feminina. Então, vocês percebem que começa... Ela vai sempre dentro desse panorama. Como é uma construção, não há problema nisso, não há divergência nisso, né? Mas para a sociedade, dentro de um senso comum, essa concepção é muito difícil. Então, o que a autora está trazendo aqui pra gente é exatamente saber separar essas coisas, né? Então, uma coisa é o sexo biológico, outra coisa são as construções de identidade. Essas construções de identidade, elas não podem ser padronizadas dentro de caixinhas, dentro de espaços esperados, porque isso é o que a sociedade impõe. Mas as pessoas, elas têm autonomia para se construir a partir de suas identidades. E essas identidades não podem também limitar essa pessoa a se ela é um menino que se identifica como uma menina, ou se veste como uma menina, ou se porta como uma menina, ou que a sociedade determina, né, dentro dessas funções, desses papéis. Quer dizer que ela não pode também ser uma pessoa que transpassa esses espaços e ocupa outros, como, por exemplo, pode ser também uma pessoa que está instituída dentro de um determinado padrão da sociedade diferente, ou de uma identidade diferente da sociedade, como é colocado aqui. É também pobre, é também rico, é também branco, é também preto, é brasileiro, é estrangeiro. Então, a construção da identidade para a autora, elas são constantes, flexíveis e sociais, tá? Então, a gente precisa saber fazer essa distinção de biologia com construções sociais a partir da identidade, que é diversa, tá? Então, fica com essa palavrinha de diversidade. Vou fazer uma pausa, aí a gente volta aqui falando sobre a desconstrução e o pluralismo, né, dos gêneros, que essa é uma das ideias centrais defendidas por ela, essa diversidade que não pode ser limitada dentro desses espaços e expectativas que a sociedade impõe para as pessoas, tá? Então, vou fazer uma pausa e na volta a gente retoma para continuar essas ideias. Até daqui a pouco.